Bom, boa noite a todos. Bem-vindos ao PET baseado em evidências, análise de resultados de diferentes métodos de pesquisa. Meu nome é Cremilson de Paula Silva e nós somos integrantes do PET Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas, que foi criado em 1991. E o programa de educação tutorial ele tem o objetivo de contribuir para uma formação ampla, crítica e reflexiva, propiciando aos acadêmicos a atuação como agentes transformadores da realidade social. E as atividades desenvolvidas pelo grupo, elas são fundamentadas na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, favorecendo a aquisição de conhecimentos e uma diversidade de experiências não só para o aluno petiano, mas também para todos os outros acadêmicos do curso de enfermagem e da comunidade acadêmica em geral da Unifal. E o objetivo, então, do nosso evento, do PET, baseado em evidências, é fazer com que ocorra a disseminação de informações científicas e o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, multiplicar o conhecimento entre os petianos e os demais acadêmicos, estimulando a interatividade, o trabalho em equipe, a criatividade, além de promover também o treinamento didático e pedagógico, a autonomia e a formação de profissionais de elevada qualificação científica, acadêmica e comprometidos com a comunidade. O nosso evento, pessoal, ele contará com 2 dias, em que hoje se trata do primeiro encontro e amanhã, dia 24, será o nosso segundo encontro. Então, hoje teremos a apresentação das iniciações científicas das nossas petianas Savana Raab de Oliveira e Gabriela Aparecida Leonel. Então, em nome do PET Enfermagem, eu declaro aberto o evento PET baseado em evidências, análise de resultados de diferentes métodos de pesquisa. Bom, então eu gostaria de convidar a palestrante Gabriela Aparecida Leonel, que vai apresentar o seu trabalho, que é intitulado Atendimento Ginecológico à População de Homens Transgêneros na Atenção Primária à Saúde. E também gostaria de convidar para compor a banca a professora Cristiane Alves Calheiros, que é professora da Universidade Federal de Alfenas. Ela fez graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas, é especialista em educação profissional na área da saúde, pela Escola Nacional de Saúde Pública, mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e especialista em enfermagem obstétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também gostaria de convidar a professora Patrícia Scotini Freitas, que possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas, é especialista em prevenção e controle de infecção nos serviços de saúde pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, é especialista em enfermagem e saúde da mulher, na área de obstetrícia, pelo Centro Universitário Hermínio Meto de Araras. É mestre em saúde pela Universidade José do Rosário Velano e doutor em ciência da USP. Gabi, pode ficar à vontade, viu? Olá, tudo bem? Sou a Gabriela e vou iniciar a apresentação de hoje. Daí vocês me retornam se está compartilhando. Tudo certinho? Tudo certinho. Certo. Então, como o Petiano Cremilson disse, meu nome é Gabriela, estou terminando o 8º período e hoje estarei apresentando, então, a minha iniciação científica, cujo título é Atendimento Ginecológico à População de Homens Transgêneros na Atenção Primária à Saúde. Foi desenvolvido por mim, pela Lucélia, pela Paloma, as professoras Cristiane e Patrícia. Então, introduzindo este assunto, iniciando pelas definições sexo e gênero. O sexo está relacionado com as características físicas, genéticas e hormonais que uma pessoa possui, podendo então ser do sexo masculino, o sexo feminino ou intersexo, que pode
ter apenas características genéticas e não hormonais, ou apenas a genética, ou hormonais e não a genética. Então, essa pessoa é considerada intersexo. E gênero, diferentemente das características físicas, genéticas e hormonais, em relação a socialmente, como ele se identifica socialmente, podendo então se identificar com o gênero, com o mesmo gênero, do mesmo sexo atribuído ao nascer, ou sexo diferente. Se caso for do mesmo sexo, nesse caso é cisgênero. E se for diferente, transgênero. Então, a população da nossa pesquisa é o homem transgênero, ou seja, apresenta essas características biológicas feminina, porém se identifica no espectro masculino, sendo trans. Por isso, muitos homens trans possuem os órgãos femininos, tais como vulva, mama, vagina e útero. E da mesma forma, eles podem realizar a cirurgia de mastectomia para retirar as mamas ou esterectomia completa parcial. A esterectomia completa seria retirada do útero com o colo, ou a parcial, que é retirada apenas o útero, mantendo o colo uterino. Entre outras cirurgias masculinizantes que o homem trans pode fazer para que pareça ainda mais um homem do gênero masculino. Além dessas necessidades básicas da saúde, como demandas de prevenção, promoção de saúde, a população trans também demanda de algumas demandas específicas, como a saúde mental, relacionada à própria ressignificação, a questão da hormonização e essas cirurgias que acabei de citar para modelar o corpo conforme o gênero que se identifica. No caso, o homem trans com o gênero masculino. E também os homens trans demandam de saúde ginecológica. No caso, consultas ginecológicas, especialmente quando tem a pretensão de hormônios como a testosterona, o rastreamento de câncer de mama, a citologia cervical, caso mantenha o colo uterino, caso tenha feita apenas a esterectomia parcial, e prevenção de ST. Todas essas demandas, os homens trans precisam estar procurando nos serviços de saúde. Porém, há desigualdade de acesso à saúde entre essas pessoas transgênero e o cisgênero, devido à desconsideração do nome social, da discriminação, do preconceito, da patologização da transexualidade, falta da qualificação dos profissionais e escassez de políticas públicas sobre essa questão da saúde aos transgêneros. Então, a justificativa da nossa iniciação científica foi a busca tardia pela assistência ginecológica que pode ocasionar prejuízo a esta população de homens transgêneros, podendo ser evitado caso haja acolhimento e tratamento eficaz na atenção básica. Portanto, essa compreensão das necessidades, essas demandas que não são atendidas pelos homens trans, contribuía positivamente para uma saúde integral e holística a este grupo. O objetivo, então, foi avaliar o atendimento ginecológico a essa população de homens transgêneros sob a ótica de médicos e enfermeiros da atenção primária. O método foi um estudo com delineamento de pesquisa não experimental, do tipo descritivo transversal na abordagem quantitativa, realizado, então, com os médicos e enfermeiros atuantes em estratégia saúde da famílias de municípios do sul de Minas Gerais. Para a coleta de dados, foi elaborado um instrumento semi-estruturado pelas pesquisadoras. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unifal e foi assinado o termo de consentimento livre e esclarecido em 2 vias, sendo um entregue aos participantes e outro ficou sobre a minha posse. Também foi assinado o termo de compromisso para o desenvolvimento de protocolos de pesquisa no período da pandemia do coronavírus, para assegurar as medidas sanitárias, visto que a coleta de dados foi realizada no final do ano de 2020, início do ano de 2021. Quanto aos resultados, os dados de identificação. 75% do público foi feminino, 47,2%
22% teve a idade entre 30 e 40 anos, a média de idade foi de 31,89 anos e o desvio padrão de 13,43 anos. 47,22% eram casados e 94,44% eram heterossexuais. Quanto à formação profissional, 50% foram enfermeiros e 50% médicos, 69,44% possuíam curso de pós-graduação, 16,66% possuíam mestrado e 5,55% doutorado. 22,22% participaram em eventos na área de assistência ginecológica após a formação. Em relação aos conhecimentos sobre a temática, 52,77% nunca atenderam um homem trans, 19,44% não sabe a diferença entre gênero e sexo, 63,88% não conhece os prefixos cis e trans, 36,12% não conhece o conceito de homem trans e 61,11% acreditam que é uma condição de desconformidade entre corpo e identidade sobre qual a pessoa não tem controle. Já em relação específica às consultas ginecológicas, 8,33% não acham que são necessárias, 22,22% não sabem se é necessária, 75% não se sentem plenamente preparados para lidar com o atendimento ginecológico a essa população de homens trans, e 19,44% não se sentem plenamente confortáveis em atendê-los. E a consulta... Opa, esse slide repetiu, perdão. Então, dentro desses resultados, o que a gente pode extrair? Que há uma deficiência de conhecimento das terminologias que ocorre devido à falta de treinamento e educação continuada com foco em questões relacionadas a essa população trans e especificadamente aos homens trans. A Política Nacional de Saúde Integral LGBT recomenda a educação permanente, que inclua a livre expressão sexual, assim como a identidade de gênero e de orientação sexual nos sistemas de serviço de informação em saúde. Além disso, dentro desses resultados, visto que maioria não sentem confortáveis e nem preparados para fazer esses tipos de exames ou tipos de consulta, é importante saber que ainda é muito necessário o rastreamento de câncer de colo de útero, porque homens trans que não fizeram a cirurgia para remoção precisam continuar ainda com os cuidados sexuais, inclusive com o exame citopatológico, da mesma frequência que as mulheres cis, visto que apresentam os fatores de risco, mais fatores de riscos relacionados ao seu próprio estilo de vida. Um estudo feito nos Estados Unidos disse que as pessoas, a população trans é mais propensa a etilismo, fumo, entre outros fatores de risco que aumentam a chance de desenvolver o câncer de colo de útero. E o câncer de mama, homens submetidos apenas à redução devem ainda continuar a mamografia anualmente entre os 45 e 55 anos e após essa idade, mamografias bienais. Já aqueles que não realizaram a mastectomia bilateral, ou seja, retirou as duas mamas, não tem necessidade de realizar a mamografia, desde que não tenham queixas e estejam em boas condições de saúde. Concluindo, então, todo esse assunto, há um grande déficit na formação quanto ao atendimento ginecológico aos trans, especialmente a consulta ginecológica de homens trans na PS. E isso pode ser resolvido quando os profissionais possuírem contato direto, desde a graduação e com constante capacitação acerca da temática. Ao reconhecer, então, as necessidades de saúde dos homens trans, os profissionais estarão também de acordo com os princípios do SUS, quanto à integralidade, universalidade e equidade do cuidado a essa população. Finalizando, então, essa apresentação, vale ressaltar que esse estudo foi publicado na revista de pesquisa Cuidado é Fundamental Online e foi publicado agora no final do ano
dia 30 de dezembro, no final do ano de 2022. Então, se vocês quiserem ler ele na íntegra, é só acessar nessa revista. Esse estudo também foi apresentado em eventos como o International Conference, promovido pela UNES, no município de Varginha, em maio de 2021, e no simpósio integrado da Unifal de 2021 também. Essas foram as referências. E agradeço muito a atenção de todos. Parabéns, Gabi. Nossa apresentação ficou ótima. Professora Cristiane, se a senhora tiver alguma consideração, alguma contribuição a fazer, a palavra é da senhora. Então, eu quero parabenizar, né, a Gabi, tanto pela apresentação. Tá dando para ouvir? Tanto pela apresentação, né, que ficou muito bonita, quanto pela realização desse trabalho, né? Colocando mais uma vez a importância, né, de pesquisar sobre essa temática, né, que é uma temática muito importante, onde é dado ofertado respeito, né, à população trans, né, é verificada a importância, né, dessa população, inclusive podendo salvar vidas, né, e onde o desrespeito e o preconceito, né, vigoram, né, e vigoraram por muito tempo, e essa pesquisa ela traz a possibilidade de desnudar, né, todo um conhecimento que já existe, que na verdade não é colocado em prática, como se verificou nos resultados, né, da pesquisa. Acho que e também queria parabenizar o PET, né, como um espaço de pesquisa, um espaço onde é possível, né, nossos alunos, né, da graduação, que tem uma grande possibilidade, na verdade, uma grande possibilidade de estar estudando e desvendar aí, né, todos esses conhecimentos e ofertar para os alunos, né, da graduação as possibilidades de ter todo um diferencial que vocês do PET, né, a nossa Gabriela, pôde desenvolver nesses anos de faculdade, né, que culminou nesse belíssimo trabalho, né, e mais uma vez com uma população carente de cuidados, como é a nossa população, né, trans, né, dentro da população LGBTQIA+, certo? Parabéns mais uma vez, Gabriela, que você não pare por aqui e que você continue aí abrindo espaços para população, né, durante toda a sua vida profissional. É isso. Obrigada, Cris. Foi muito importante a sua coorientação nesse trabalho, toda a sua experiência já sobre essa temática, e sem você também não seria nada possível. Muito obrigada. Bom, agora eu queria convidar a professora Patrícia, orientadora do trabalho. Professora Patrícia, pode ficar à vontade, a palavra é da senhora. Obrigada, Cremilson. Boa noite a todos, todas e todas. Gabriela, eu estou aqui para te parabenizar, né? Eu digo que você, de fato, fez a sua iniciação científica. Eu me lembro quando você chegou na sala, né? Eu quero falar sobre isso, né? Então, o que nós vamos falar? Aí eu falei, só se for quant, né? E aí fomos construindo esse projeto, né, em conjunto com a professora Cristiane, que orientou esse trabalho. Pedimos ajuda no meio do caminho, né, para sua colega na coleta de dados, depois Lucélia entrou na colaboração também. Então, assim, é um trabalho de muitas mãos, mas a mão principal é a sua, com certeza, né? Então, não foi fácil, né? Nós quebramos a cabeça, enfrentamos a pandemia, os profissionais tiveram dificuldade de responder, e você me ligava e falava, e agora, né? E aí, agora, Gabriela, o fruto desse produto está publicado numa revista muito importante para a nossa área. Então, eu quero te dar os parabéns, né? As pessoas falam que eu tenho o olho de Tandara, né? Então, assim, eu penso que a gente nunca está totalmente formado.
Então, você fez a sua iniciação científica, produziu um conhecimento importantíssimo, né? E aí eu endosso as palavras da professora Cristiane para a área, que são as questões de gênero, que são questões que estão muito avançadas na teoria e pouco avançados na prática. Nós tínhamos essa hipótese e confirmamos com o seu trabalho, né, que está não avançou ainda na prática profissional, e hoje ainda continuamos trabalhando na temática com uma revisão integrativa sobre o assunto. Então, assim, eu penso que é para isso que a gente faz pesquisa, é para contribuir com a população. E penso, eu já disse a você, né, que foi, Gabriela, e o mestrado, e o doutorado, e o pós-doutorado, porque é uma temática que dá para avançar muito, né, em diferentes vertentes, e que, de fato, contribui, e ela é tão importante que ela chegou na revista e rapidamente o seu trabalho foi aceito, né? E aí, então, eu quero de novo dizer, sim, da importância do seu trabalho e do seu comprometimento, né? Você é detalhista, né? Você busca a perfeição, né? E isso a gente acho que busca a vida toda, no sentido de não ser perfeccionista, mas cuidar dos detalhes, e é isso que faz a diferença na vida do profissional enfermeiro e na vida do pesquisador. E você tem essas características, então, assim, eu sou feliz de ter sido escolhida por você para te orientar nessa sua caminhada. Então, parabéns pelo trabalho, né? E aí, então, o que prova que o trabalho é de qualidade, que ele está publicado numa revista muito reconhecida na nossa área. Parabéns pelo comprometimento, parabéns pelo PET, eu sempre falo a Érica, né? Eu lembro lá do comecinho da Bianca, quando bateu lá e a Érica veio me explicar o que era esse trabalho do PET. Então, é diferenciado, você abraça isso, e não só na pesquisa, também como na extensão, e cumpre, né, com primor a sua postura de aluno de graduação. Então, assim, parabéns por isso, parabéns ao PET, agradeço imensamente a contribuição da professora Cristiane, da Lucélia e da Paloma. E, mais uma vez, obrigada e parabéns. Eu que agradeço todo esse acompanhamento comigo, todo ensinamento, cresci muito com a sua orientação, não tinha outra pessoa para ser minha orientadora, tinha que ser você, e te agradeço muito. Se eu consegui chegar onde foi graças a vocês, então, gratidão eterna. Boa noite a todos, né? Eu vou aproveitar esse momento, né, para fazer o nosso agradecimento à equipe, né? Todos que participaram desse trabalho, Gabriela, Patrícia, professora Cristiane, a Lucélia, que não está presente, a Paloma, né? A todos vocês, nós, como PET, nós damos os parabéns pelo trabalho, pelo brilhante trabalho, né? E agradecemos muito as professoras que nos ajudaram vocês e, consequentemente, o PET, durante esse percurso de desenvolvimento do trabalho. A todos vocês, parabéns. As professoras e colegas Cristiane e Patrícia, nosso muito obrigado, nosso eterno agradecimento. Bom, também gostaria de parabenizar a Gabi pela apresentação, foi um tema muito importante, e gostaria de agradecer também a professora Cristiane e Patrícia pelas contribuições. Bom, agora então, a gente vai passar para a nossa segunda apresentação. Eu gostaria de convidar a petiana palestrante Savana Rabi de Oliveira, que ela vai apresentar o trabalho intitulado Ludicidade na Prática Profissional para egressos de projetos extensionistas. E eu também gostaria de convidar, para compor a mesa da banca, a professora Zélia Marilda Rodrigues Reisque, que possui graduação em enfermagem pela Pontífica Universidade Católica de Campinas, mestrado em educação pela Universidade José do Rosário Velano e doutorado em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e pós-doutorado pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, no Departamento de Enfermagem em Psiquiatria e Ciências Humanas, e atualmente é professora da Universidade Federal de Alfenas. Savana,
fique à vontade, amiga, e boa apresentação. Savana, tá sem som? Sim. Está apresentando a tela, mas está sem som, seu microfone. Não, ainda não dá para te ouvir. Estão me ouvindo? Agora tá. Desculpa, gente. Acho que vai dar interferência. Não, Gabi, ainda não dá para te ouvir. E agora? Agora dá, mas tá um pouquinho de eco no fundo. Agora deu certo? Tá, só tá com um pouquinho de eco ainda. Não sei o que fazer, gente. E se você apresentar... É porque eu tô tentando usar o microfone do celular. Se você quiser, Savana, eu apresento para você e você usa o do áudio para falar. Pode ser, Crê, por favor. Eu vou ficar só no celular. Vocês estão me ouvindo? Tá sim. Aí, Tá me bom, manda, por desculpa, favor. gente. Tá no e-mail do PET, Cremilson. Tá joia. O link do Canva, tá bom? Gabi, eu não tô Savana, eu não tô conseguindo acessar. Tá dando que tá proibido. Você quer compartilhar no meu e-mail? Tá bom, peraí. Só um minutinho, gente. Bom, pessoal, a gente só tá arrumando aqui a apresentação. Já já a gente começa. Ok?
Cremilson, confere se você recebeu, por favor. Recebi sim. Eu vou compartilhar a tela. Aí você me fala se tá tudo certo. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir certinho? Está sim, Savana? Tá bom. Gente, então, primeiramente, né, desculpa pelas intercorrências, essas falhas acontecem, né? E aí, como o Cremilson falou, eu sou a Savana e vou apresentar hoje a minha IC, né, que a gente desenvolveu. Eu falo a gente porque, juntamente comigo, né, eu tive a orientação da professora Zélia e do professor Fábio, que foram, né, grandes ajudadores aí para a gente desenvolver essa iniciação científica. E aí a gente, né, intitulou ela como Ludicidade na Prática Profissional para egressos de projetos extensionistas. Pode passar, Cris. Bom, então antes de mais nada, né, antes de começar falando sobre o desenvolvimento da nossa IC, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que são, né, as práticas lúdicas. Então, as práticas lúdicas, né, ela vem da palavra lúdico, ludicidade, né, que ela se origina do latim, ludus, e significa brincar. E ela é utilizada tanto aí no contexto educativo, né, quanto na minimização da tensão do paciente com a doença, em ambientes hospitalares, clínicas e residentes, que é esse conceito que a gente vai utilizar hoje, né? E aqui do lado eu trouxe 3 imagens, na verdade representativas, né, de uma forma da ludicidade, que é o palhaço hospitalar, que é uma das formas que a gente apresenta, né, dentro desse projeto que nasceu a iniciação científica. E aí, como referencial teórico, né, a gente encontrou essa frase, aliás, a gente embasou o nosso estudo, né, nessa frase de Mello, de 2020, que é que a ludicidade, né, ela permite aos envolvidos melhorar as capacidades, né, dos pacientes e também dos profissionais envolvidos, que aí tem a efetividade, né, a partilha, a concentração, como o Silva falou, e é uma forma de colocar, né, essas necessidades físicas e emocionais do paciente em primeiro lugar, né, fugindo um pouco daquele modelo tradicional da medicina, em que trata somente a doença e não o paciente. E aí aqui, né, antes de começar a nossa metodologia, a gente já apresentou a nossa iniciação científica, né, em eventos, como o encontro, né, do programa Condições Crônicas, Cuidados Inovadores aqui da Universidade Federal de Alfenas, né, da Unifal, e do 8º Simpósio Integrado também aqui da Unifal, e a gente ganhou certificado, né, de menção honrosa pelo nosso trabalho, que é um dos frutos, né, que a gente já está recebendo pelo desenvolvimento dessa pesquisa. E aí, o método, então, dessa IC, ela é uma metodologia qualitativa, descritiva e transversal, né? E a gente conduziu a nossa pesquisa pelo Guia Corec, que é uma lista de verificação de 32 itens, né? E também submetemos a nossa iniciação científica, né, que foi aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa aqui da Universidade Federal de Alfenas. E aí, em relação à análise dos dados, né, após a nossa coleta de dados, os qualitativos, né, foram baseados na exploração de conteúdo de Minayo, que é uma grande referência, né, em estudo qualitativo, e a gente utilizou a técnica Snowball, né, ou traduzindo a técnica bola de neve, que ela é utilizada para recrutar, então, os participantes, né, que no nosso caso foram 10 profissionais egressos do projeto que a gente utilizou como base, e que utilizam hoje, né, atividades lúdicas na prática profissional. Então, o primeiro participante, né, foi do nosso contato, e os seguintes, eles são... É uma cadeia de referência, né? Então, eu indico uma pessoa e a próxima indica outra e assim por diante. E aí, então, como eu disse, né, a nossa coleta de dados foram 10 profissionais egressos. A coleta de dados, né, se baseou em entrevistas semi-estruturadas, né, no período de junho de 2021 a março de 2022.
em que a gente, né, elaborou questões relacionadas à atuação profissional do participante, ao seu curso de formação e ao local de trabalho, né, desse entrevistado, além, né, da questão aberta, que foi a aplicação da ludicidade no cotidiano dos seus atendimentos aos pacientes, né, desses profissionais. E aí a gente desenvolveu, né, a questão norteadora da pesquisa, que era uma questão aberta, que foi a seguinte: como você, profissional egresso de um projeto extensionista, aplica no cotidiano de sua área de atuação profissional os métodos lúdicos no atendimento aos seus pacientes? E aí, né, a gente teve essa coleta de dados em que a gente desenvolveu, então, nossos resultados e discussões. E aí, aqui, nos resultados, né, na verdade, a gente até separou esse resultado como perfil dos participantes, né, da pesquisa, e os resultados, né, que foram trechos das falas dos participantes. Então, aqui, como a gente pegou o perfil dos participantes, né, dessa pesquisa, a gente colocou aqui em forma de tabelinha, né? Importante lembrar que os participantes, eles não eram identificados por nome, né? A gente colocou nomes fictícios de palhaços, e a gente pode perceber que a gente teve, né, tanto do sexo feminino quanto do masculino. Todos os profissionais, eles são da área da saúde, então a gente teve enfermeiro, biomédico, dentista, médico, né, nutricionista, e em diferentes áreas de atuação e locais de trabalho, em que a maioria foi em hospital. E aqui a gente percebe, né, que aí 70% das respostas, mais ou menos, foram masculinas. E que todos eles, né, participaram e passaram pelo projeto de base. E aí aqui, né, dentro do nosso resultado e discussão, a gente encontrou, né, que, na verdade, a ludicidade, ela está muito presente, né, no cotidiano da prática profissional ali, através das falas a gente percebeu isso, e após averiguar, né, esse conteúdo dos depoimentos dos participantes, a gente extraiu, né, pequenos trechos, extratos, né, relevantes, que constituíram, então, 4 categorias, né? Então, como foi baseado em exploração em conteúdo de Minayo, a gente extraiu essas 4 categorias, né? Que foi comunicação, humanização, estratégias lúdicas e resistência lúdica. E dentro dessas categorias, né, a gente dividiu subcategorias, que foram, então, a música, a risoterapia e a palhaçoterapia, a criatividade, o autocuidado, o olhar holístico e a educação em saúde. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, então dentro, assim, da primeira categoria, né, que é a comunicação, aqui eu trouxe, na verdade, só exemplos, né, não são todos os trechos que estão aqui, mas eu quis trazer pelo menos um trecho de cada categoria, subcategoria que a gente encontrou. E aí aqui, então, nessa primeira, né, dentro da comunicação, a gente achou a comunicação verbal, a comunicação não verbal e as ferramentas digitais, né? É importante lembrar que nosso trabalho, ele foi desenvolvido, né, em uma época de pandemia, então a gente teve, né, como limitação aí do estudo que os profissionais, eles estavam com sobrecarga, e também, né, com essa coisa do online, de não poder muita visita em hospital, então a gente vai perceber um pouco isso aqui nas falas, né, dos participantes. E aqui como primeira, então, subcategoria, né, eu peguei essa frase de um participante, que ele fala que às vezes, né, o paciente vão ao hospital todos os dias e ele tenta ao máximo, né, falar com eles e ver se está tudo bem. Então, aqui nessa fala a gente já vê, né, a presença da fala com os participantes. Aí, como subcategoria, a gente tem a não verbal, que um outro participante falou, né, que além disso, tem o olho no olho, né, que é essa coisa do pedir licença para entrar, o perguntar como está o paciente, né, que é fazer amizade, conversar. Então, a gente vê também a presença desse contato sem ser ali por fala, né, que o paciente se sente acolhido. E também através, né, das ferramentas digitais, porque, como eu falei, né, eles estavam numa época de pandemia, em que os pacientes não podiam receber, né, visitantes. Então, a gente percebeu ali também a presença de a instituição, né, e dos profissionais disponibilizarem, né, um momento para que o paciente falasse com a sua família, seja por celular, por telefone ou por tablet, né?
Então, aqui, né, como conclusão dessa categoria, a gente colocou aqui, né, a gente embasou aqui nessa frase de Pacheco, de 2020, que foi um estudo, né, que fizeram e falam, né, que a comunicação, quando ela é clara e conveniente, ela contribui na autonomia e nas tomadas de decisão, né, dos pacientes, em relação aos seus tratamentos, aos seus cuidados, e ela é vista, né, essa comunicação como uma medida terapêutica para que os pacientes, né, sofram menos nessa fase terminal ou durante o seu tratamento. E aí, então, como próxima categoria, né, a gente teve as estratégias lúdicas, e dentro dessas estratégias lúdicas, né, a gente conseguiu resumir elas em 3 aqui, mas confesso que existem muitas, né, estratégias lúdicas, e é uma coisa até assim difícil da gente subcategorizá-las, né, mas a gente viu bastante a presença dessas 3, que foram as principais. Então, como primeira subcategoria, né, das estratégias lúdicas, a gente trouxe a música, né, que a gente viu bastante presente dentro da nossa pesquisa, que aqui um primeiro participante falou, né, que ele vai com o violão, com o canto, né, com a voz, e que faz diferença no tratamento do paciente. Como outra subcategoria, a gente viu a risoterapia e a palhaçoterapia, né, como eu trouxe ali no primeiro slide, né, representado os palhaços hospitalares, que a gente vê muito hoje em dia. Então, aqui, esse participante falou, né, que ele trouxe o desenho, a música, a piada, e ele, né, tentou trazer esse paciente ali pelo sorriso, e que até no consultório, né, ele percebe isso, ele consegue utilizar essa metodologia lúdica. E uma outra, né, foi a criatividade. Essa criatividade é em relação a como eu vou passar a informação para o meu paciente, né, que é uma coisa muito importante. E aí aqui também a gente viu presente na nossa pesquisa, né, que um dos participantes falou que ele tem que abrir, né, aliás, ele tem que aderir os melhores meios, né, para orientar esse paciente a aceitar o tratamento, né, muitas das vezes, abordar esse paciente para aceitação do seu tratamento. E aí aqui a gente trouxe, né, um texto de Martins, né, um trechinho desse estudo de Martins, que foi um dos também que a gente conseguiu embasar o nosso estudo, que são que as estratégias lúdicas, então, né, elas trazem benefícios além dos sensórios motores, né, que são aqueles perceptíveis visivelmente, pois essas estratégias, né, elas vão permitir momentos de reflexão, né, momentos de esquecimento da dor, porque é uma coisa que a música, que o riso, que o palhaço, ele te faz, né, esquecer da dor, dos efeitos colaterais do seu tratamento, e elas são vistas, então, como instrumentos, né, de promoção de saúde, que vai transpor, então, essas barreiras, né, essas condições de vida das pessoas em tratamento, que né, antigamente vista como aquele modelo tradicional da medicina, né? E aí aqui, como outra categoria, né, a gente encontrou a humanização, que é uma das categorias, né, que a gente encontrou aqui, e dentro delas, né, a gente subdividiu em 3 subcategorias, que é o autocuidado. Esse autocuidado são dos próprios profissionais, né, de saúde, dentro do hospital, da clínica, onde quer que ele esteja, né, prestando seu serviço. Então, aqui a gente teve, né, também muito presente aqui no nossos depoimentos, né, e a gente colocou esse aqui de um dos participantes, que é que ele fala, né, que ele coloca esse autocuidado como parte do seu dia a dia e que ele tenta, né, levar o dia de uma forma mais leve, de uma forma mais descontraída, né, entendendo a gravidade de estar ali, né, seja num hospital, como nesse caso, ou num ambiente de trabalho, né, que ele acha, né, que ele trouxe aqui que é importante esse autocuidado. A gente tem também, né, o olhar holístico. Esse olhar holístico é como eu olho o paciente, né, que é como um todo, não só a doença, mas o paciente. Então, a gente trouxe outro depoimento, né, que é o olhar do paciente, além, então, dessa doença, que é muito importante, né? E a gente trouxe a educação em saúde, que também é considerado muito importante, que está dentro dessa ludicidade, né, como tratar os profissionais de saúde que trabalham ali dentro, junto com você. Que a gente trouxe nessa frase, que é essa questão da ludicidade, proporcionando, né, encontrar novas formas de trazer informações, orientações,
tanto para o paciente quanto para os outros profissionais que estão ali, né? E aí aqui a gente trouxe essa frase de Goulart e Chiari, de 2010, que traz que essa humanização, né, no atendimento em saúde, ela é muito importante, né, e que ela é fundamentada em princípios com a integralidade da assistência, da equidade, da participação social do usuário, né, e que ela proporciona dignidade, né, tanto para o trabalhador, como no caso do autocuidado, e do usuário, né, que está recebendo esse serviço, que vai construir, então, uma assistência, né, mais humana e mais humanitária para o tratamento desses pacientes. E aí aqui, como última categoria, né, a gente achou a resistência lúdica, que na verdade, né, é um fato, né, é uma coisa que a gente percebe hoje em dia, essa resistência lúdica, né, justamente pelo que eu venho falando, é que a gente tem esse modelo biomédico, né, tradicional, de que a gente tem que tratar a doença e não o paciente muito forte ainda, apesar de, né, o tratamento e esse modelo estar mudando. Então, a resistência lúdica foi uma coisa, né, presente também no nosso estudo. E aí, aqui a gente trouxe uma das frases, né, em que o nosso colaborador, né, o entrevistado, falou que no hospital em que ele trabalha, depende muito de setor para setor, né, para usar essa ludicidade, mas que ele percebe que alguns setores, né, como na quimioterapia, por exemplo, eles trabalham bastante com isso, e em outros trabalham menos, né? E aí, assim, a gente percebe que ainda tem essa resistência. E, né, como o Barros aqui falou em 2022, que tem uma dificuldade, né, dessa implementação, pouca aceitação dessas atividades lúdicas, né, e da humanização no tratamento, na cura da doença, né, justamente frente a esse modelo biomédico tradicional que eu já comentei. E aí, após, né, a gente averiguar, né, e a partir de todos esses comentários, né, e dessa busca de dados que a gente fez, a gente identificou, então, que o lúdico, né, e as atividades lúdicas, ela é, sim, uma ferramenta, né, capaz de tornar o processo de doença, né, de cuidar menos traumático para o paciente, porque, como a gente viu, né, todas essas estratégias lúdicas presentes no nosso estudo, mas também outras, ela é capaz de favorecer, né, a humanização da assistência, ela transmite confiança, fortalece o vínculo, né, do profissional para o paciente aceita mais o seu tratamento quando ele é tratado de forma mais lúdica, porque a gente consegue esclarecer, então, as dúvidas, amenizar a ansiedade do paciente, né, e a aflição frente àquele tratamento, que muitas das vezes ele não conhece, não sabe o que é, e a gente consegue, né, tratar e o paciente, né, sair de uma forma mais leve desse tratamento e da sua condição clínica de saúde. E aí aqui estão as nossas referências utilizadas e muito obrigada pela atenção de todos vocês. E perdoem aí as intercorrências. Parabéns, Savana, pela excelente apresentação. Agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Zélia. Professora Zélia, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Clemilson. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando nesse momento da finalização da iniciação científica da Savana. Gostaria de fazer uma menção inicial ao meu parceiro nessa orientação, professor Fábio de Souza Terra, que por impossibilidades não está presente aqui hoje, mas com quem eu dividi esta orientação de forma positiva durante toda a caminhada da Savana, em parceria, fazendo a dupla, né, dinâmica aí na orientação da Savana para que ela pudesse estar aqui hoje apresentando. Gostaria de parabenizar a Savana pela condução da sua apresentação, pela preparação do seu slide, pelo seu compromisso durante todo o desenvolvimento dessa iniciação científica. E é importante ressaltar a articulação da extensão com o ensino e com a pesquisa, porque é um produto,
né, de uma atividade extensionista, da qual a Savana fez parte durante alguns anos, né, e do qual ela desenvolveu o interesse de fazer a sua iniciação científica pelo PET dentro do projeto, né, cuidando da gente, que é o projeto extensionista, do qual deu origem a essa iniciação científica. Vale ressaltar também que neste projeto nós temos a multiprofissionalidade, a multidisciplinaridade dos participantes. Como vocês viram ali nos resultados da caracterização do perfil, né, dos participantes, são egressos novos, né, de diferentes cursos, né, nutrição, medicina, enfermagem, biomedicina, não estavam ali participando, mas temos também egressos da farmácia, da fisioterapia, e que também estão aplicando, né, esta atividade lúdica na sua prática profissional. Vale ressaltar que a ludicidade é uma condução com mais leveza da nossa atividade profissional. É buscar no nosso cotidiano de trabalho conduzir as nossas práticas técnico-científicas nas melhores evidências científicas, buscando a segurança deste processo de cuidar, qual que seja a profissão a qual nós estejamos exercendo, porque as evidências, elas dão segurança tanto ao profissional quanto ao paciente, à clientela assistida. Mas é importante que essa técnica, essa parte científica, ela seja conduzida com leveza, né? E as práticas lúdicas, as estratégias lúdicas, elas minimizam essas relações, elas minimizam as tensões, elas ajudam a minimizar a relação terapêutica profissional-cliente, profissional-paciente, né? E tal qual os resultados apresentaram aí nas categorias que foram apresentadas, né? Importante também a gente colocar que esses egressos, eles buscam, além da prática, né, do exercício no seu fazer, também multiplicar, né, esse projeto nos locais onde estão. Tem histórias, né, de ex-participantes que buscaram no hospital onde trabalham, buscar na cidade onde eles voltaram, retornaram, a criar projetos com esse perfil, cuidando da gente, com outros nomes, né? E nós tivemos também alunos que formaram em odonto, farmácia, e que foram fazer medicina em outras instituições, e que retornaram solicitando orientação por parte minha e do Fábio, de como montar um projeto desse tipo, lá na universidade, na faculdade de medicina e na outras faculdades da área da saúde, né? Então, é importante que essa temática, ela tem a sua relevância, a sua importância. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde 1998 nós trabalhamos com a ludicidade. E quando nós iniciamos isso, a resistência, que foi a última categoria apresentada, né, por alguns profissionais que ainda se deparam com isso no ambiente hospitalar, pela coexistência firme ainda do modelo biomédico, quando iniciamos na década de 90, né, no final da década de 90, a resistência era muito maior, né, porque a ludicidade era vista como atrapalhar os protocolos, as normas, as rotinas, né? E hoje, graças a Deus, houve uma evolução e entende-se que as estratégias lúdicas, elas devem ser complementares, né, no processo de cuidar, porque ela gera humanização,
ela gera humanitude, ela gera leveza, e fortalece aquilo que é o tripé, né? Que é a escuta, o diálogo e o vínculo, para que a gente possa desenvolver um processo terapêutico, né? No processo de cuidar, qual que seja o ambiente e a clientela, de uma forma mais efetiva e eficaz. E a comunicação, que foi uma das categorias, ela foi colocada porque não é apenas a comunicação verbal, né, que a gente tem que ter clareza da importância, mas a comunicação não verbal, né, e a importância da gente evoluir também, né, que hoje a informática e os meios digitais, eles estão cada vez mais evoluindo os seus recursos, né, e com a pandemia isso foi claro, foi necessário, exigiu-se que se avançasse, né, na comunicação por meio de contatos por vídeo e assim por diante. Então, é importante que a gente, quando se fala de ludicidade, não se tenha no sentido de palhaço, de circo, mas no sentido do riso, do sorriso e da leveza, né? É essa a proposta de se considerar esse estudo científico para mostrar de que a forma de se pensar há 20 anos atrás não é mais a mesma de hoje, que se evoluiu muito, apesar de ainda termos resistência de alguns profissionais, de algumas instituições, né? Então, eu acho que deve ter ficado claro isso, né, na discussão apresentada. E, como vocês devem ter percebido, o tempo que ela colocou de coleta de dados para 10 participantes foi muito grande, né, de junho de um ano para início do outro ano. É como ela colocou, foi no período pandêmico, onde esses profissionais estavam sobrecarregados, né, foi difícil ter um horário disponível para obter essa entrevista online, e muitas vezes a dificuldade do contato mesmo, porque essas pessoas estavam não apenas sobrecarregadas, mas vivenciando situações decorrentes da própria pandemia, né? Então, ela padeceu um pouco, né, Savana, na época da coleta de dados, porque ela teve que voltar muitas vezes a procurar pelos participantes. Mas venceu e conseguimos finalizar, com a graça de Deus. Agora ela já está em fase de término, né, da elaboração do artigo para encaminhar a revista. Até na semana passada estava sendo feito os últimos retoques aí de revisão para adequar as normas da revista e estarmos aí revendo o passo a passo do COREC, que ela falou, porque COREC, para as pesquisas qualitativas, é o ABC, é o passo a passo, que você seguindo passo a passo que o COREC preconiza, você adequa o seu artigo, então a possibilidade dele passar pela primeira revisão, né, é maior para que não volte para adequações antes de ir para os pareceristas. Então, é bem lembrado, como ela coloca, que toda pesquisa qualitativa deve ser elaborada e o artigo montado no passo a passo do COREC, onde a gente muitas vezes esquece alguns detalhes importantíssimos e tem que realinhar para que esse artigo se configure no método qualitativo com o rigor metodológico do método qualitativo, né? Se não seguir esse passo a passo, o rigor metodológico qualitativo fica aberto, né? E com isso, muitas vezes o artigo retorna e às vezes nem é assim. Então, seria algumas dicas no sentido de evidências, né, na pesquisa qualitativa aí, com rigor metodológico. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, mais uma vez, parabenizar a trajetória da Savana,
Agradecer a professora Érica, ao Cremilson, a toda a equipe do PET Enfermagem, que possibilitou, né, o desenvolvimento, e possibilita, né, o desenvolvimento de iniciações científicas, já conduzindo o caminho do pesquisador na enfermagem, do qual muitos anos já está aí, né, trabalhando nesse sentido, no qual eu valorizo, respeito e agradeço a oportunidade de ter sido aceita aí como orientadora, eu e meu parceiro Fábio, de orientar a Savana na IC dentro do PET Enfermagem. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço e parabenizo mais uma vez, tanto ao Grupo PET, quanto à Savana pelo desenvolvimento de sua iniciação científica. Obrigada. Nós que agradecemos, Zélia. Eu, como tutora e em nome do grupo, né, eu só posso deixar aqui nosso agradecimento pela sua contribuição. É importante, aí você colocou, assim, a necessidade mesmo, eu penso que é uma necessidade o artigo, né, porque ele é produto, né, do trabalho da Savana, né, e aí fica aí um exemplo para os demais petianos e futuros petianos, né, a importância da gente produzir um artigo, né, como resultado também do fruto do trabalho, né, que é deixar aí para os próximos, é um legado que ela deixa aí para os próximos petianos e estudantes, né, que tenham interesse na área. Deixo aqui registrado o nosso agradecimento, professora Zélia, de ser nossa parceira aí no PET das nossas atividades, das nossas caminhadas aí, né, nós temos aí uma longa parceria, te agradeço de coração, muito obrigada mesmo. Parabenizo o grupo, né? Hoje o Fabinho não está aqui com a gente, mas está no coração, então parabenizo aí Savana, professora Zélia, professor Fábio, né? Por esse trabalho tão importante, né? E apresentado com tanto glamour pela Savana, né? Parabéns, Savana. Muito obrigada, professora Zélia, mais uma vez, e fica aqui nosso agradecimento ao professor Fábio também, né? Gostaria de fazer algumas perguntas, né? Não só para a Savana, mas para a Savana e a Gabriela. Você quer colocar alguma coisa, Savana, antes de eu partir para as perguntas? Não, eu acho que é só importante colocar aqui, né, os meus agradecimentos públicos, né, porque tanto a Zélia quanto o Fábio sabem, né, do quanto eu não conseguiria sozinha e o quanto foi importante, né, desenvolver esse projeto, né, essa pesquisa junto com eles. Como a Zelinha falou, né, desde o meu primeiro ano de graduação eu estou dentro do projeto, né, em que eles são coordenadores, né, depois, posteriormente, né, virei coordenadora do projeto e me apaixonei por esse tema, e quando, né, surgiu essa ideia de entrar no PET, foram os primeiros que eu pensei em desenvolver, né, uma iniciação científica, porque, né, apesar do tema, né, ser muito relevante, muito importante, eu fazia questão, né, de ter tanto a Zélia quanto o Fábio como meus orientadores. Então, eu só gostaria de agradecer, né, tanto a Zélia quanto o Fábio, né, que não está aqui hoje, mas que está, né, como a Érica falou, no nosso coração e presente aqui também, como em todos os momentos da pesquisa, né, e só agradecer pela parceria, né, gratidão por tudo. E agora a gente está em fase aí de desenvolvimento do nosso artigo, né, que logo também a gente vai colher os frutos, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Eu gostaria de perguntar para a Savana e para a Gabriela, né, aí coroando esse dia de apresentações, o Cremilson já colocou no início do evento, né, que o objetivo do PET é trazer, né, para os colegas, né, estudantes, né, sobre as pesquisas que eles desenvolvem. Penso bem que é um feedback do petiano, né, à comunidade, pelo investimento que a comunidade faz no petiano, né, porque durante todo o período, período que o aluno está no grupo PET, ele desenvolve vários trabalhos, e esse é o momento de coroar esse trabalho, né, e por isso que eu gostaria de perguntar para vocês, né, como foi para você, Gabriela, para você, Savana, desenvolver essa pesquisa, né? Como foi fazer uma iniciação científica? Porque a gente sabe que na graduação você tem
a iniciação científica geralmente começa ou lá no TCC, né? A pesquisa começa lá no TCC, se o aluno não começar antes. Se você tiver essa iniciativa de iniciar uma pesquisa logo no início aí da graduação, né? E aí tem todo um percurso que vocês percorreram aí. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós que estamos aqui, para saber como é que é esse percurso para a vida acadêmica de vocês e como que foi isso, como que o PET contribuiu nesse percurso. Bom, vou responder então primeiro, depois a Gabi complementa aí. Então, eu acho, né, que, como eu falei, desenvolver uma pesquisa, desde que eu entrei na faculdade, né, estava como uma das minhas, né, expectativas, vamos dizer assim. E aí, quando eu fui entrar no PET, né, a gente tinha que desenvolver, né, um projeto de pesquisa, e eu acho que, assim, foi um empurrãozinho, né, para já começar ali desde o início. Com certeza foi muito importante para o meu lado profissional, né, desenvolver essa pesquisa. Foi uma pesquisa que eu desenvolvi, né, como a Zélia falou, dentro do projeto, né, de extensão aqui da Unifal, que é um projeto multidisciplinar, né, então eu tive esse contato com muitos profissionais de saúde, né, com experiências deles, né, que eu com certeza vou levar, né, essa parte da minha pesquisa de humanização, de cuidar do paciente. Então, assim, eu achei muito importante, gostei muito de desenvolver essa pesquisa, né, e aí, assim, dentro do PET, além dessa iniciação científica, né, que eu já desenvolvi outras atividades em pesquisa, né, em grupo. Então, assim, acho muito importante, né, esse desenvolvimento. Cresci muito, com certeza, com essa pesquisa, né? Tanto pelo conteúdo como pela metodologia, né? Que a gente tenta buscar metodologias diferentes, tanto dentro do PET, né? Como eu, como Savano, né? O meu pessoal. Então, gostei muito, achei que acrescentou muito na minha parte enfermeira, né? Também, e acadêmica. Posso falar? Claro. Então, o desenvolvimento contribuiu muito também não só para a minha graduação, mas para continuar com a área acadêmica, que a princípio é o que eu tenho em mente. Então, cresci muito pessoalmente, como acadêmica, como petiana, como tudo, foram em todos os aspectos. Então, foi muito importante e é uma coisa que eu falo para todo mundo fazer, ir atrás, de fazer tudo que a universidade tem para oferecer. De ser uma petiana, de fazer uma IC, de estar em um projeto de extensão, de participar de ações de ensino, ações de extensão, para ser tudo que a faculdade tem a oferecer. Obrigada, Gabi. Obrigada, Savana. E assim, o PET é um programa que busca justamente isso, qualificar o aluno, né? Promover uma educação de qualidade, ajudar na educação acadêmica, na formação acadêmica do aluno, e o PET enfermagem na formação do enfermeiro, né? Então, a gente agradece mais uma vez aí as professoras Cristiane e Patrícia, não estão presentes, professora Zélia, professor Fábio. Fica a nossa gratidão por partilhar conosco um pouco da sua experiência e por participar, né, do trabalho das meninas. Muito obrigada, professora Zélia. Deus lhe pague. Eu que agradeço a oportunidade. Um carinhoso abraço pelo aprendizado, pela partilha, pela parceria. Muito obrigada. Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer a todos pela participação e pela presença no nosso evento. Também gostaria de pedir a todos que não se esqueçam de preencher o formulário de avaliação que ele foi enviado no chat e para que vocês também coloquem sugestões para que a gente possa aprimorar nos nossos futuros eventos. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer às nossas palestrantes, às nossas petianas, né, incríveis, e a nossa tutora. E também aos professores da banca, a professora Patrícia, a professora Cristiane, a professora Zélia. Muito obrigado pela contribuição, isso enriqueceu muito o nosso evento. E mais um aviso é que eu gostaria de informar que no mês de abril
haverá processo seletivo para novos participantes, né, no PET. Então, pessoal, fiquem atentos às nossas redes sociais, ao nosso Instagram, que em breve a gente divulga mais informações. E mais uma vez, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu espero muito que o nosso evento ele tenha contribuído para a agregação de conhecimentos de vocês. Então, em nome do PET Enfermagem, eu declaro este evento encerrado. Aguardo todos amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite.